É uma raça muito rara. O gato é ainda raro na França, de onde se originou. Os gatos vêm em todas as formas e tamanhos. Mas, e se disséssemos que há alguns que levam o termo realeza felina a um nível totalmente novo? Essas criaturas majestosas não são seus típicos gatos de colo, longe disso. Com sua estatura impressionante, construção poderosa e pelagem luxuosa, essas raças se destacam acima das demais. Quer você seja um amante de gatos ou apenas curioso, prepare-se para conhecer os felinos mais grandiosos e deslumbrantes do mundo. Número 12. American Bobtail. Quando se trata de raças de gatos grandes e musculosos, o American Bobtail se destaca. Os machos podem pesar entre 12 e 16 libras, enquanto as fêmeas geralmente pesam de 7 a 12 libras. Com uma altura de 30 a 45 centímetros, o físico poderoso e a cauda curta distinta desta raça chamam a atenção instantaneamente. Mas o tamanho não é a única coisa notável sobre o American Bobtail. Suas origens remontam à década de 1960, quando um gato de cauda curta chamado Iodi cruzou com um gato doméstico de pelo curto no Arizona. Esse encontro casual deu origem a esta raça impressionante, conhecida por sua aparência selvagem, semelhante a um lince. A estrutura muscular e as pernas traseiras mais longas aumentam a ilusão de um pequeno gato selvagem. Mas, na realidade, esta raça está longe de ser selvagem em temperamento. O American Bobtail é incrivelmente sociável e afetuoso, sendo frequentemente comparado a cães por sua lealdade e amor pela interação humana. Eles são conhecidos por cumprimentar seus donos na porta e até ganharam a reputação de companheiros de viagem ideais para caminhoneiros, viajantes de trailer e marinheiros. Seu pelo, seja curto ou longo, pode ter qualquer cor ou padrão, embora as marcas tigradas e de lince sejam particularmente valorizadas por realçar sua aparência selvagem. Apesar de sua aparência robusta, eles são relativamente fáceis de cuidar. Escovar semanalmente geralmente mantém o pelo em ótima forma, embora eles soltem mais pelos durante as mudanças de estação. Esses gatos inteligentes aprendem rápido e adoram jogos interativos como buscar, muitas vezes dominando o treinamento com coleira tão facilmente quanto um cachorro. Sua natureza brincalhona e adaptabilidade os tornam uma ótima opção para famílias com crianças ou outros animais de estimação. Agora, vamos deixar o Bobtail de aparência selvagem para trás e conhecer um gato conhecido por suas habilidades de natação. Número 11. Turkish Van. O Turkish Van não é um gato comum, é uma raça atlética que adora a água, com uma constituição muscular à altura. Os machos podem pesar até 20 libras, enquanto as fêmeas geralmente chegam a cerca de 12 libras, e sua altura varia entre 9 e 11 polegadas. Conhecido como o gato nadador, o Turkish Van ganhou seu apelido por seu amor único pela água, uma característica raramente vista em felinos. Originários da região montanhosa, ao redor do lago Van, na Turquia, esses gatos desenvolveram um pelo espesso e resistente à água que lhes permitiu prosperar em climas frios e rigorosos. Seu habitat natural, repleto de rios e lagos, provavelmente cultivou sua afinidade pela água, tornando-os nadadores fortes. Esta raça eventualmente chegou à Inglaterra na década de 1950 e foi posteriormente introduzida nos Estados Unidos em 1983. Em 1994, o Turkish Van obteve reconhecimento oficial da Associação de Criadores de Gatos. Embora às vezes confundido com o Angora turco, o Van turco é completamente distinto, conhecido por sua independência e presença marcante. Esses gatos são longos, esguios e graciosos, com um período de crescimento que pode durar até 5 anos, dando-lhes bastante tempo para desenvolver seus pelos característicos. Predominantemente brancos, com manchas marcantes de cor na cabeça e na cauda, sua aparência elegante é acompanhada por seus olhos hipnotizantes, que podem ser azuis, âmbar ou até um de cada, uma condição chamada heterocromia. Mas a sua beleza não ofusca a sua inteligência e atletismo. Os Turkish Vans são gatos muito ativos que adoram brincar e participar em atividades aquáticas, muitas vezes surpreendendo seus donos com a sua energia. Embora formem laços fortes com suas famílias humanas, eles preferem não ser manuseados de forma brusca ou serem pegos com muita frequência, mantendo sua natureza independente, mas afetuosa. Com as aventuras aquáticas do Turkish Van para trás, estamos prestes a conhecer um gato que é feito para as condições mais frias. Número 10. Siberiano. Conheça o gato siberiano, uma raça majestosa com raízes profundas nas florestas da Rússia. Conhecidos por sua pelagem tripla, espessa e repelente à água, esses gatos foram feitos para sobreviver aos invernos mais rigorosos. Se há uma palavra que define o siberiano, é adaptável. Mas não deixe sua aparência robusta enganar você. Esses gatos são extremamente doces, muitas vezes comparados a cães por sua lealdade e afeição.
Os siberianos são conhecidos por sua constituição poderosa, com machos pesando entre 15 a 20 libras, enquanto as fêmeas geralmente pesam cerca de 12 a 15 libras. O gato siberiano médio tem uma altura entre 9 a 11 polegadas e um comprimento corporal que varia de 15 a 18 polegadas. Apesar do seu tamanho imenso, esses gatos são surpreendentemente ágeis e atléticos. Eles adoram escalar e explorar. Então, se você tem um desses belos em casa, certifique-se de ter bastante espaço para eles exibirem suas acrobacias. Sua estrutura muscular e patas robustas são apenas algumas das características que os tornam excelentes saltadores. Um dos aspectos fascinantes dos siberianos são suas qualidades hipoalergênicas. Embora nenhum gato seja completamente hipoalergênico, os siberianos produzem significativamente menos dos alérgenos que desencadeiam reações em indivíduos sensíveis. Isso os torna uma escolha popular para amantes de gatos que normalmente teriam dificuldades com alergias. Os siberianos são incrivelmente sociais e criam laços estreitos com suas famílias. Eles são conhecidos por serem pacientes e gentis com crianças, tornando-os uma ótima adição para lares familiares. Sua natureza amigável não se limita aos humanos. Os siberianos tendem a se dar bem com outros animais de estimação, incluindo cães. Eles são altamente inteligentes e curiosos, frequentemente se envolvendo em travessuras brincalhonas que mantêm suas famílias entretidas. Quanto à escovação, este pelo luxuoso não exige tanto esforço quanto você pode pensar. Uma escovação semanal geralmente é suficiente para manter o pelo em boas condições, embora eles percam mais pelo durante a primavera e o outono. Das florestas geladas da Rússia, agora conhecemos um gato que vai derreter em seus braços, literalmente. Número 9. Ragdoll. O gato Ragdoll, com seus cativantes olhos azuis e pelagem sedosa, é uma raça que exala elegância e charme. Mas o que realmente faz este gato se destacar não é apenas sua aparência, é sua personalidade calma e descontraída. A raça foi desenvolvida na década de 1960 por uma criadora chamada Ann Baker, na Califórnia. E desde então, os Ragdolls tornaram-se conhecidos por sua natureza afetuosa, muitas vezes ficando moles em seus braços, como uma boneca de pano. Ragdolls são gatos grandes, e seu tamanho não é brincadeira. Os machos geralmente pesam entre 15 a 20 libras, enquanto as fêmeas são um pouco menores, pesando geralmente cerca de 10 a 15 libras. Eles têm uma constituição robusta e muscular, e seus corpos podem crescer até 21 polegadas de comprimento, excluindo aquela cauda longa e peluda. Não é apenas o tamanho que é impressionante, sua pelagem luxuosa e semilonga acrescenta a sua grandiosidade geral. Seus pelos vêm em uma variedade de cores e padrões, incluindo cial, azul e chocolate, o que só realça sua aparência impressionante. Uma das qualidades mais cativantes do Ragdoll é seu temperamento doce e gentil. Esses gatos são conhecidos por serem incrivelmente sociáveis, prosperando em lares onde podem interagir com sua família humana. Muitas vezes são descritos como semelhantes a cães devido à sua tendência de seguir seus donos e recebê-los na porta. Ao nos despedirmos do afetuoso Ragdoll, nosso próximo gato é todo sobre o charme britânico. Número 8. British Shorthair. O British Shorthair incorpora uma rica história e charme. Originalmente trazidos para a Grã-Bretanha pelos romanos, esses gatos eram conhecidos por sua constituição robusta e habilidades de caça aguçadas, tornando-os perfeitos para manter os roedores sob controle. Ao longo dos séculos, eles evoluíram para os gatos robustos e macios que conhecemos hoje. Eles foram uma das primeiras raças reconhecidas, participando até do primeiro show de gatos em 1871 no Crystal Palace de Londres. Uma das características mais marcantes do British Shorthair é seu rosto icônico e redondo, completo com bochechas rechonchudas, grandes olhos redondos e pernas musculosas e grossas. Esses gatos amadurecem lentamente, levando até 3 anos para atingir seu tamanho completo. Os machos podem pesar entre 9 e 17 libras, enquanto as fêmeas são tipicamente mais leves, variando de 7 a 12 libras. Sua altura geralmente fica entre 12 e 14 polegadas, contribuindo para sua aparência sólida e compacta. Embora a variante azul-cinza British Blue seja a mais famosa, os British Shorthairs vêm em uma variedade de cores, incluindo preto, branco, creme e padrões tigrados. Seus pelos são curtos, densos e macios, exigindo apenas cuidados mínimos. Uma escovação rápida uma vez por semana é suficiente. Em termos de personalidade, os British Shorthairs são calmos e tranquilos. Eles não são do tipo que exige atenção constante. Esses gatos são independentes o suficiente para se entreterem sozinhos, mas ficarão felizes em brincar ou relaxar com seus donos. Só não espere que eles gostem de ser pegos no colo. Eles preferem manter as patas no chão firme. Uma das características marcantes do British Shorthair é sua impressionante longevidade, frequentemente vivendo entre 12 a 20 anos. Isso os torna não apenas um companheiro adorável, mas de longo prazo. Sua natureza descontraída, mas afetuosa, os torna ideais para famílias, pois se dão muito bem com crianças e outros animais de estimação. Deixando o charme tranquilo do British Shorthair,
Nosso próximo gato é praticamente um animal selvagem disfarçado. Número 7, savana. Quando você pensa em um gato, provavelmente não imagina um que poderia ser confundido com um animal selvagem. Mas é exatamente isso que o gato savana é, uma impressionante mistura de selvageria exótica e companhia doméstica. A história do gato savana remonta a 1986, quando Judy Frank, uma criadora de bengalas, cruzou um serval com um gato siamês doméstico. O resultado foi o primeiro savana, um gato que ostentava não apenas uma aparência selvagem, mas também uma mistura única de características, combinando a curiosidade brincalhona de um gato doméstico com a independência e destreza atlética de um animal selvagem. Os savanas são conhecidos por seu tamanho impressionante, que varia dependendo de sua geração. A geração F1, a mais próxima de seu ancestral serval, pode crescer até impressionantes 17 polegadas de altura e pesar até 25 libras para os machos. As fêmeas são ligeiramente menores, mas ainda podem chegar a 20 libras. Gerações posteriores, como F3 e F4, são geralmente menores, mas ainda mantêm a estrutura alta e esbelta da raça e os característicos casacos manchados que lembram suas raízes selvagens. Esses gatos não são apenas sobre tamanho e aparência, eles são altamente ativos, exigindo muito espaço e estímulo mental. Os savanas adoram escalar e pular, com alguns capazes de saltar até 8 pés a partir de uma posição parada. Eles podem até ser treinados para andar na coleira, demonstrando sua lealdade e inteligência semelhantes às de um cão. Do exótico savana, passamos para um majestoso gato que existe desde os tempos dos vikings. Número 6. Gato da floresta norueguesa. O gato da floresta norueguesa, frequentemente chamado de skogkatt na sua Noruega natal, tem uma história profundamente enraizada, que remonta aos tempos dos vikings. Esses majestosos gatos, conhecidos por suas longas caudas peludas e pelagens duplas luxuosas, foram companheiros vitais para os marinheiros, ajudando a controlar as populações de roedores em navios e fazendas. Avançando para os tempos modernos, este gato evoluiu para uma das raças mais distintas, reverenciada por sua resiliência e beleza. Fisicamente, o gato da floresta norueguês é uma força a ser reconhecida. Os machos geralmente pesam entre 10 e 20 libras, enquanto as fêmeas são um pouco menores, pesando cerca de 8 a 18 libras. Seu porte forte e musculoso e suas longas pernas lhes conferem uma presença imponente, ainda mais realçada por suas orelhas tufadas e longos pelos resistentes à água. Projetados para protegê-los dos rigorosos invernos escandinavos, os gatos da raça Resei podem atingir cerca de 12 polegadas de altura. Embora possam parecer selvagens, os gatos da floresta norueguesa são gigantes gentis. Eles são conhecidos por sua natureza social amigável, tornando-os ótimos companheiros para famílias. Eles gostam particularmente de escalar, uma característica que mantiveram desde os seus dias nas florestas da Noruega. Suas garras poderosas os tornam excelentes escaladores, e você frequentemente os encontrará subindo em postes de arranhar altos ou móveis. Um fato fascinante sobre esta raça é quanto tempo leva para atingir a maturidade completa. Até 5 anos. Deixando as poderosas garras e o passado marítimo do gato da floresta norueguês, nossa próxima raça combina uma aparência selvagem com uma personalidade brincalhona semelhante à de um cachorro. Número 5. Highlander. O gato Highlander é uma daquelas raças que podem facilmente chamar sua atenção, não apenas por sua aparência única e selvagem, mas também por sua natureza amigável e brincalhona. Desenvolvida em 2004 nos Estados Unidos, a raça originou-se do cruzamento de duas raças híbridas, o Desert Lynx e o Jungle Curl. O objetivo era criar um gato doméstico que se assemelhasse a um selvagem. O que surgiu foi um felino impressionantemente poderoso, com características que o diferenciam de muitos outros gatos. Fisicamente, o Highlander se destaca por sua constituição muscular e grande porte. Os machos geralmente pesam entre 15 a 20 libras, enquanto as fêmeas pesam entre 10 e 14 libras. Esses gatos podem crescer até 22 polegadas de comprimento, tornando-se uma presença marcante em qualquer casa. Uma das características mais distintivas do Highlander são suas orelhas enroladas, que lhe conferem uma aparência selvagem, quase como a de um lince. Alguns Highlanders também têm caudas curtas e grossas, que variam entre 1 e 6 polegadas, acrescentando ao seu visual único. Highlanders não são apenas aparência, eles são incrivelmente ativos e enérgicos. Eles adoram brincar, e podem até ser treinados para buscar objetos ou andar na coleira. Esses gatos são criaturas sociais, convivendo bem com crianças, outros gatos e até cães. Apesar de suas personalidades enérgicas, os Highlanders não são particularmente vocais, então não vão perturbar sua casa com miados constantes. Esta raça é conhecida por sua versatilidade em relação aos tipos de pelagem. Highlanders podem ter pelagem curta ou longa, e seu pelo pode apresentar uma variedade de padrões e cores, incluindo tigrado e prateado.
Embora suas pelagens não soltem muito, a escovação regular é essencial para manter o pelo em boas condições. Com uma expectativa de vida de 10 a 15 anos, eles podem ser um companheiro leal e envolvente por muitos anos. Deixando para trás a aparência selvagem do Highlander, nossa próxima raça ganha destaque com sua pelagem macia e luxuosa. Número 4. Ragamuffin. Quando se trata de gatos que são igualmente fofos, amigáveis e impressionantes em tamanho, o gato Ragamuffin se destaca. Esses gigantes gentis geralmente pesam entre 12 a 20 libras, com alguns atingindo uma altura impressionante de até 10 polegadas. E não é apenas o peso deles que é notável. Seus pelos fofos e luxuosos os fazem parecer ainda maiores do que realmente são. Apesar do que o nome possa sugerir, esta raça está longe de ser desgrenhada. Na verdade, seu pelo é conhecido por ser macio, sedoso e surpreendentemente fácil de manter. E embora possam parecer o companheiro perfeito para abraçar, esses gatos são muito mais do que apenas aquecedores de colo. Eles têm uma história fascinante que remonta a uma certa controvérsia no mundo dos gatos. A história do Ragamuffin começa no final do século XX, nascida de um desacordo entre criadores de ragdolls, seus primos felinos próximos. Um grupo de criadores queria expandir o pool genético dos ragdolls, introduzindo novas cores e características, enquanto outros preferiam manter as características tradicionais. Isso levou à criação da raça Ragamuffin, oficialmente reconhecida na década de 1990. Ao contrário de seus parentes ragdoll, os Ragamuffins foram o resultado do cruzamento com himalaios, persas e outras raças de pelo longo, tornando-os uma adição única ao mundo dos gatos domésticos. Esses gatos são frequentemente comparados a ursinhos de pelúcia, não apenas por causa de sua fofura, mas também devido às suas personalidades afetuosas e tranquilas. Leva algum tempo para um Ragamuffin atingir seu tamanho completo. Na verdade, eles não amadurecem totalmente até cerca de 5 anos de idade, o que é relativamente longo para um gato. Mas, uma vez que o fazem, tornam-se os companheiros perfeitos. Ragamuffins são conhecidos por seguir seus humanos pela casa, cumprimentar visitantes com um miado suave e se aninhar no colo por horas. Agora que vimos o macio Ragamuffin, nossa próxima raça traz um toque da selva para dentro de casa. Número 3. Shauzi. O gato Shauzi é uma fascinante raça híbrida, misturando raízes selvagens com charme doméstico. Sua história começa na década de 1990, quando criadores começaram a cruzar o gato selvagem da selva, Felis Shauzi, com raças domésticas como o abissínio, para criar um felino único com uma aparência selvagem e uma personalidade dócil e afetuosa. Reconhecido oficialmente pela Associação Internacional de Gatos em 1995, o Shauzi rapidamente conquistou um lugar no mundo dos gatos híbridos exóticos. Fisicamente, os Shauzis são impressionantes. Eles são gatos grandes e musculosos, com machos geralmente pesando entre 15 e 25 libras, e fêmeas um pouco mais leves. Eles podem crescer até 22 polegadas de comprimento, dando-lhes uma aparência elegante e atlética. As patas traseiras são ligeiramente mais longas do que as dianteiras, o que os torna excelentes saltadores. Eles podem saltar até 6 pés no ar a partir de uma posição parada. O pelo é curto, muitas vezes com um padrão tigrado preto ou marrom, e às vezes herdam o pelo mosqueado único dos seus ancestrais gatos selvagens. Em termos de personalidade, os Shauzis são altamente ativos e inteligentes. Eles são gatos curiosos que prosperam com interação e tempo de brincadeira, e muitas vezes precisam de muita estimulação para não ficarem entediados. Shauzis não gostam de ficar sozinhos por longos períodos. Eles se saem melhor em lares onde tem bastante companhia, seja de humanos ou de outros animais de estimação. Esta raça é conhecida por formar laços fortes com sua família humana, tornando-os muito leais e afetuosos. Eles adoram explorar e podem até ser treinados para andar na coleira. Para aqueles que estão considerando um Shauzi, é essencial notar que eles requerem uma dieta rica em proteínas devido aos seus tratos intestinais mais curtos, uma característica herdada de seus ancestrais selvagens. Muitos proprietários escolhem alimentos de alta qualidade à base de carne para evitar possíveis problemas digestivos. Agora que vimos o Shauzi em ação, é hora de conhecer um gato conhecido por sua pelagem marcante e energia. Número 2. Bengal. O gato Bengal é nada menos que extraordinário. Com seu pelo de aparência selvagem, padronizado em rosetas e manchas deslumbrantes, é uma raça que chama a atenção onde quer que vá. Mas há mais neste felino do que apenas sua aparência. O Bengal foi criado pela primeira vez na década de 1980, cruzando gatos domésticos com o gato leopardo asiático, uma espécie selvagem nativa da Ásia. Com o tempo, os Bengals tornaram-se totalmente domesticados, com o primeiro padrão de raça reconhecido estabelecido em 1983.
Os Bengals são conhecidos por seus corpos musculosos e esguios, pesando tipicamente entre 8 e 15 libras. Apesar de seu peso relativamente modesto, eles são altos, atingindo alturas de 13 a 16 polegadas no ombro. Suas longas pernas, especialmente as traseiras, dão-lhes uma aparência graciosa e atlética, tornando-os excelentes escaladores e saltadores. Esses gatos não são apenas aparência, eles estão cheios de energia e curiosidade. Os Bengals são altamente inteligentes e brincalhões, frequentemente aprendendo truques como dar a pata e andar na coleira. O que diferencia ainda mais os Bengals é o seu pelo. Não são apenas as manchas e rosetas marcantes que imitam felinos selvagens como leopardos, mas também a textura. Os Bengals têm pelo curto e liso, que parece mais seda do que o pelo típico de gato. Alguns Bengals até possuem o gene do brilho, dando aos seus pelos um brilho iridescente que cintila à luz. As cores podem variar, desde as variedades mais comuns, com manchas marrons, até cores mais raras, como prata e neve. Em termos de personalidade, os Bengals estão longe de ser tímidos. Esses gatos ousados são sociáveis, formando laços estreitos com suas famílias humanas. No entanto, eles não são os típicos gatos de colo. Em vez disso, preferem ser ativos e engajados, sempre buscando estímulo. Brinquedos, árvores para escalar e até atividades aquáticas estão entre seus passatempos favoritos. Na verdade, muitos donos de Bengal relatam que seus gatos adoram brincar em água rasa. Agora que fomos deslumbrados pela beleza selvagem do Bengal, vamos conhecer o maior e mais majestoso de todos os gatos. Número 1. Maine Coon. Quando você pensa em um Maine Coon, a primeira coisa que provavelmente vem à mente é seu tamanho maciço. Esses gatos são conhecidos por serem a maior raça de gatos domésticos do mundo. Em média, eles medem entre 10 e 16 polegadas de altura e pesam de 12 a 22 libras, embora a maioria pese cerca de 18 libras. Alguns Maine Coons, no entanto, foram registrados pesando até impressionantes 35 libras. Seu tamanho impressionante não é apenas sobre peso, é também sobre comprimento. Incluindo a cauda peluda, esses gatos podem crescer até 30 polegadas de comprimento, tornando-os uma visão inesquecível em qualquer casa. No entanto, o Maine Coon mais longo já registrado, chamado Stewie, mediu incríveis 48 polegadas e meia do nariz à cauda. Uma das razões pelas quais eles parecem tão grandes é o seu pelo espesso, fofo e de dupla camada, que foi originalmente desenvolvido para ajudá-los a sobreviver aos rigorosos invernos do Nordeste dos Estados Unidos. Este pelo luxuoso não só aumenta o seu volume, mas também lhes confere uma aparência majestosa, quase régia. Os Maine Coons têm uma história fascinante. Embora existam mitos que sugerem que eles possam estar relacionados a guaxinins ou linces, a realidade é muito mais fundamentada. Acredita-se que os Maine Coons sejam descendentes de gatos europeus trazidos para a América do Norte pelos primeiros colonos. Eles apareceram pela primeira vez na década de 1860, fazendo sua estreia em feiras agrícolas. E em 1985 foram oficialmente nomeados o gato oficial do estado do Maine. Apesar do seu tamanho, os Maine Coons são conhecidos como gigantes gentis. Eles são incrivelmente afetuosos, brincalhões e amigáveis com a família. Esses gatos têm a reputação de manterem-se como filhotes mesmo na velhice, tornando-se animais de estimação altamente interativos e divertidos. Maine Coons também demoram um pouco mais para atingir a maturidade completa, tipicamente por volta de 4 a 5 anos de idade, e podem ganhar até 2 quilos por mês durante o período de crescimento. Esses gatos são conhecidos não apenas por suas personalidades afetuosas, mas também por sua inteligência. Maine Coons são facilmente treináveis e muitas vezes gostam de atividades como buscar objetos, tornando-os um companheiro fantástico para famílias, incluindo aquelas com crianças e outros animais de estimação. Obrigado por assistir. Vejo você no próximo vídeo.